Em cima, Fernando! E o árbitro falando pra ele, para de resenha, Fernando. Luiz, na cobrança. Luiz, Fernando Henrique pegou! Meus amigos, faz tempo, hein? Faz tempo que a gente não comemora uma classificação nos pênaltis. Em 5 vezes seguidas, o Ceará foi eliminado em cobrança de pênaltis. Penta eliminado aí de forma seguida. Então, desde 2020, né, que a gente não sabe o que é se classificar. Nem foi esse lance aí do Fernando Henrique, não. Foi até o jogo contra o Oeste, né? O Fernando Praz pegou um pênalti, o Ceará conseguiu converter 4 pênaltis naquele jogo. E desde então, foi só eliminação em cobrança de pênaltis. Gustavo Morínigo comentou um pouquinho sobre isso, falou em sorte. Y pagamos las consecuencias de los penales, que los penales es mucha suerte, mucha decisión también de nuestros penaleros, más la confianza está plena en todos los jugadores, la confianza está plena. Seguimos, repito, lamentamos muito, mas eso nos va a servir mucho también para seguir trabajando y seguir creciendo. E, sinceramente, assim, eu não consigo. A gente que é torcedor do Ceará sabe que não é sorte. Ninguém é tão azarado assim. Existe o fator competência também. Existe o fator confiança, existe o fator mental. Coisas que o Ceará teria que ter trabalhado, teria que trabalhar mais, mas o resultado não está chegando. Quando chega em cobrança de pênalti, o torcedor do Vozão já fica ali, nem consegue, né, se envolver tanto mais, porque já está traumatizado com essa história. Vamos comentar sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre isso, que tem estatísticas em relação a esse fator. E também tem um comentário do Bruno Camarão, cara, que falou um pouquinho sobre essa eliminação do Ceará também, beleza? Chega no like, compartilha, manda pra galera, quem puder se inscreve aqui no BPR também. E quem puder também seja membro por aqui, a partir do plano BPR Bronze você entra no nosso grupo do Zap, tá? E fica a dica também para você fazer sua compra online lá na Centauro e aproveitar que a gente é Influência Centauro e usar o cupom, que é o BORAVO10. Com esse cupom você tem 10% de desconto em qualquer compra online no melhor site de materiais esportivos que você pode encontrar por aqui, tá bom? Chega junto lá na Centauro e utiliza esse cupom, você não vai se arrepender, aproveita aí a promoção, beleza? Bom, vamos nessa, vamos falar de Ceará e vamos falar ainda, né, dessa eliminação sofrida contra o Ituano. O Ceará acaba caindo na segunda fase da Copa do Brasil e caindo em um recurso que não é a nossa, né? Definitivamente, assim, o Ceará não consegue resolver esse problema de pênaltis. Já não bastava vários pênaltis que a gente perdeu com a bola rolando, né, durante o jogo. Agora, em relação a disputas por pênaltis para se classificar, o Ceará não consegue vencer desde 2020, tá? Foram 5 eliminações seguidas. Isso é muito sintomático, isso não é azar. Isso aí é, na verdade, um compilado de fatores que o Ceará não consegue trabalhar. E tá aí, ó. Deixa eu colocar na tela o trabalho do Mauro Bastos, um abraço para ele, o arroba tá até aqui, ó, arroba Mauro Bastos. Mauro Bastos 1971, para quem quiser seguir lá no Twitter, sempre trazendo trabalhos estatísticos, muito legal de acompanhar, tá? Então, em 2023 foi essa eliminação, tá? Eliminação por 4-2 nos pênaltis. Teve ano passado 3 eliminações por pênaltis, né? Contra o São Paulo na Sul-Americana, na Copa do Nordeste contra o CRB, Campeonato Cearense contra o Iguatu. Em 2021 também teve uma eliminação na Copa do Nordeste, não foi nem a eliminação, né? Foi a perda do título pro Bahia. Em 2020 foi a última vez que a gente conseguiu se classificar num jogo contra o Oeste. Nesse jogo, Fernando Praz pegou um pênalti, o jogador deles bateu no travessão, enfim. Nesse jogo, o Ceará conseguiu converter 4 pênaltis, foi 4-3. E aí, esse lance que eu botei no começo aí foi do jogo contra o Foz do Iguaçu, né? Em 2019, Fernando Henrique aí se destacando, pegando 2 pênaltis. E, cara, é muito sintomático. A gente bota aqui desde 2016, pra gente colocar... Desde 2013, vamos lá, 10 anos. Se a gente pegar só 10 anos, nos últimos 10 anos foram 7 eliminações e 3 classificações nos pênaltis, tá? Então parece que tá uma coisa cultural já dentro do Ceará de que a gente não consegue ser forte o suficiente para passar nos pênaltis. Claro que tem diversos fatores, claro que tem a questão de às vezes você não ter um goleiro tão bem que consegue pegar tantos pênaltis assim. O Richard, para mim, é um baita goleiro, mas não é a dele, né? Não é a característica dele ser pegador de pênalti. E há muito tempo, realmente, a gente não tem
goleiro com essa característica. Mas pior do que isso, não é a falta desse goleiro, é a questão dos batedores, cara. Muitos pênaltis perdidos. É só lembrar aí da Copa Sul-Americana ano passado, quando o Vina isola aquela bola, o Fernando Sobral bota para fora. Hoje, não hoje, né, mas nessa quarta-feira a gente viu o Janderson, por exemplo, isolando a bola. E aí, para mim, vai além da sorte, porque o Gustavo Morínigo faz um bom trabalho e a gente não consegue entender o que aconteceu nesse jogo. Ele teve algumas decisões bem equivocadas, como, por exemplo, tirar, né, os batedores de pênaltis, os melhores que o Ceará tinha em campo. Tirou o Guilherme Castilho, tirou até o Vitor Gabriel e tirou o Eric. Por quê? Essa é a questão. Porque o Janderson estava andando em campo. O Janderson também não estava conseguindo nenhuma jogada dentro de campo. Não entendi porque é que o Janderson ficou. E o Janderson nunca foi batedor de pênalti em canto nenhum. E o Eric era o nosso melhor batedor de pênalti, tá? Então isso aí não deu para entender, essa questão, essa escolha do Gustavo Morínigo, que até mesmo assim, se você for ver quem bateu, o Jean Carlos era um bom batedor, mas acabou perdendo. E o Janderson bateu na frente do Danilo Barcelos, cara. O Barcelos já foi cobrador oficial de pênalti por outros times onde ele passou. Então ele nem conseguiu bater. Ou seja, a gente deixou de usar Guilherme Castilho, Eric, Vitor Gabriel e Danilo Barcelos. 4 bons batedores de pênalti. Claro que eu vou fazer uma ressalva aqui. Acho que a probabilidade do Ituano passar nos pênaltis ainda seria muito grande, mesmo com esses jogadores dentro de campo, né? Convenhamos que eles eliminaram o Corinthians e converteram todas que tiveram contra o Ceará com muita confiança, tirando qualquer possibilidade do Richard de fazer a defesa. Então, o caso é, o Ceará foi eliminado nos pênaltis? Foi, mas eu acho que dentro de campo a gente pecou e acabou merecendo a eliminação. Teve até um gol que foi anulado durante a partida contra o Ituano. Se a bandeirinha não tivesse, né, invalidado, e aparentemente realmente foi um gol legal, em campo o Ceará teria perdido 2-1, teria sido eliminado inclusive com o gol do ex, né? Gol de ex, que quem tinha feito o gol ali naquela hora foi o Carvalheira, que passou aqui na base do Vozão. Quem falou também sobre essa eliminação, cara, foi o Bruno Camarão. Bruno Camarão, que faz um trabalho incrível lá na Band News FM, né? E torcedor do Ceará, o cara que a gente... Bom, todo torcedor que acompanha aqui nas redes sociais conhece ele muito bem. E ele trouxe o comentário dele sobre essa questão de pênaltis, essa questão de sorte. Vamos ver aqui o que é que ele falou, tá? Deixa eu colocar na tela o comentário do Camarão para vocês, beleza? O Ituano já tinha sido o grande algoz do Corinthians no Paulistão, no fim de semana, também vencendo em disputa por pênaltis, e dessa vez eliminou o mais querido do estado do Ceará. Numa derrota, convenhamos, justa, né? O Ceará, ainda no tempo normal, produziu muito pouco, praticamente nada, para sustentar essa condição de ir para a marca da cal. Perfeito. Foi o que eu acabei de falar, né? Eu acho que o Ceará em campo já estava merecendo perder. E eis o grande detalhe. Estava acompanhando umas estatísticas apontadas pelo Bastos, grande Mauro estatístico Bastos, que acompanha bastante números do Ceará. São 5 eliminações seguidas desde 2021. Então, assim, é um negócio avassalador a maneira como o Ceará não consegue se comportar bem nesse tipo de situação. Fruto de uma série de questões, imagino. Preparação mental, parte técnica, e não puramente sorte, como apontou o técnico Gustavo Morínigo, que foi muito infeliz, na minha opinião, na montagem da equipe, uma última linha de defesa completamente questionada e questionável há tempos pelo torcedor do Ceará. Igor e David Ricardo jogando nas laterais, com Lacerda e Thiago Pagnussá no miolo de zaga. Todos foram muito mal, todos. Danilo Barcelos, um lateral esquerdo de ofício no banco de reservas. Inclusive é batedor de pênalti ele, e não estava naquela lista inicial, dando espaço, por exemplo, para o Janderson, que eu acompanho desde a época da base do Corinthians. Nunca vi sendo batedor de pênalti. Na equipe principal paulista não foi, no Grêmio também não, no Atlético Goianiense não me recordo, e foi se desafiar justamente num momento importante com a camisa do Ceará. Os 3 batedores principais, Vitor Gabriel, Eric e também o Guilherme Castilho, que fez o gol do empate no tempo normal, os 3 foram sacados antes do apito final. Eu confesso que não entendi.
essa explicação não foi dada pelo treinador, porque, de fato, na coletiva curta, lá no Alfredo, no estádio Novelli Júnior, ele não foi questionado sobre isso, mas tem que ser questionado. A razão pela qual escolheu essa montagem de equipe, com uma linha de defesa bastante questionável, com um meio de campo que segue sem ter um mínimo de criatividade. O Ceará aposta nessa ideia de 3 volantes, Richardson, o próprio Guilherme Castilho, jogando um pouco mais adiantado, e mais um, ontem foi o Kaique, mas já foi o Arthur em algum momento, o William Maranhão talvez possa se incorporar a isso, mas eu vejo um Ceará extremamente dependente de jogadas individuais, do Janderson pela esquerda, do Eric pela direita, com ligações muitas vezes diretas, tentando fazer com que o Vitor Gabriel também consiga tirar um coelho da cartola. É muito pouco. Sinal de alerta, mais um foi ligado para a disputa, repito, do grande objetivo da temporada, a Série B do Campeonato Brasileiro. Títulos palpáveis, somente Campeonato Estadual e Copa do Nordeste com muita boa vontade. Mas o Ceará precisa abrir os olhos para o que se apresenta de fato. O Ceará precisa incorporar o elenco. O Ceará precisa de reforços pontuais. O Ceará precisa ajustar algumas mecânicas, e isso tudo demanda tempo, mas precisa ter a certeza de que o Morínigo vai ser o cara para conduzir esse processo. Nesse desafio pela Copa do Brasil, foi muito frustrante a participação do treinador paraguaio. Vamos ver os próximos passos. Perfeito, tá aí. Quem quiser acompanhar, eu até comecei depois, né? Comecei de um corte aí praticamente, mas vai lá no Instagram do Bruno Camarão, tá? Que tem completo esse comentário e perfeito. Foi o que eu até estava comentando. Escolhas ruins do treinador, escolhas ruins em relação a quem ia bater os pênaltis, e escolhas ruins também de escalação, que ele conserta no intervalo, que isso faça ele refletir, né? Não estou querendo queimar o treinador, como eu disse no começo desse vídeo. Eu acho que ele faz um bom trabalho, só que pecou muito hoje em algumas escolhas, tá? Pelo menos na minha opinião. Deixa a opinião de vocês aí, comentem também, beleza? Bom, galera, é isso, tá? Fizemos esse vídeo até aqui. Quem chegou até aqui, deixa aquele like, compartilha, manda pra todo mundo. E até o próximo vídeo, até a próxima live. Valeu, bora vozão, bora porra.